Então vamos lá, vamos começar. Vamos. Começar que o tempo é curto. E Tá é um assunto presente. que tem muita coisa para falar, né? E Uhum. infelizmente a gente nunca consegue esgotar toda a parte que a gente quer falar, né? É bem difícil a gente conseguir falar realmente tudo que a gente quer. E eu acabei esquecendo de separar as perguntas que colocaram na caixinha, não acredito. E Eu acho que se eu sair daqui agora para ver as perguntas, sai da live, né? sai. Então, eu ia imprimir as Bom, perguntas e eu esqueci. Mas vamos deixar para o final, porque eu sim, vejo se eu consigo entrar, né, pelo computador aqui depois, para ver se isso. eu consigo ver essas perguntas. Muito bem. Bom, Marina, você quer começar, dar uma introdução aí? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno, estou sempre por aqui com a Patrícia. Ultimamente nem tão sempre, né? Que as nossas agendas estão um pouquinho apertadas, mas quando a gente consegue encaixar, né, a gente está por aqui. E é um tema que surgiu, né, num grupo que nós temos de profissionais e pessoas que também são interessadas no assunto. E eu falei, olha, Patrícia, por que não a gente levar, né, esse tema para conversar? Porque a gente fala muito do prejuízo do desenvolvimento, porque o dente fica torto, porque tem prejuízo estético, tem prejuízo mastigatório, enfim, uma série de outras questões, atraso de fala, contaminação, infecções, o desmame precoce, né, que é também um problema muito sério, mas existem ainda o outro lado desse assunto que é muito pouco falado ou quase nada falado. E que existe, que é real, né, que é o prejuízo emocional, sim, porque quem introduz o objeto é o adulto, a criança não tem culpa disso, e quem quer tirar é o adulto também na hora que ele quer, né? E muitas vezes o mesmo adulto que queria colocar fica fazendo a pressão também para tirar a chupeta. Então, e fora que ela se torna um objeto, muitas vezes, né, quando é um uso à vontade, ela se torna um objeto de dependência emocional da criança. E também não é interessante. Então, até, né, sem falar em julgamento de quem escolhe por usar o objeto, a gente sabe que muitos profissionais de saúde usam, indicam, usam nos seus filhos, né, mesmo estudando anatomia, fonoaudiólogos, dentistas, né, pediatras, enfim, pessoas que sabem, que conhecem o prejuízo e ainda assim optam por usar nos seus filhos. Então não passa só pela razão, né? A gente sabe que é uma escolha que não passa só pela razão e não estamos aqui para julgar ninguém, mas até quando você escolhe por isso, né? O que a gente aconselha é, olha, faça o mínimo uso possível, né? Não deixa que isso se torne uma muleta emocional para tua criança, para que você não obstrua outros processos, né? Quando a gente, às vezes eu vejo aqui criança que está no parquinho, criança grande, criança de parquinho, de 3, 4 anos, com chupeta na boca, quer dizer, ela está ali no momento de brincar, de estar no chão, de subir no trepa-trepa, mas ela não está conseguindo curtir aquilo ali porque ela está com a chupeta na boca, né? Então, numa etapa onde ela devia estar já lidando com outras questões. Obviamente que não é, né, pega e joga fora, enterra a chupeta e acabou. Não é isso, né? Mas a gente também tem que ajudar essa criança. Ninguém melhor do que você, Patrícia, para falar sobre isso. Então, a chupeta, né, Marina, como você mesma já colocou aí, ela é usada muitas vezes como muleta, né? Realmente, ela veio dentro da nossa visão de sociedade atual como uma forma de conveniência e comodidade, né? Por quê? Sim, exato. Exato, porque vem aquela história, né? Para simplificar a nossa tarefa, a tarefa dos adultos, digamos assim, Exato. nos cuidados. Até às vezes para ajudar numa sobrecarga. Aquela mãe tem outros filhos para cuidar, ela tem outras atribuições e ela não tem condição de. Tem outros filhos pequenos, né? Condição de cada um. Ele cola, que ele peita o tempo todo. E aí é onde entra essa escolha, né? Que a gente falou, que nem sempre passa só pela razão de saber que ela não é um bom objeto. Exatamente. Às vezes a pessoa, né, a mãe, o pai, eles têm dúvida se podem ou não introduzir, né, a chupeta, mas é aquela busca de facilidade imediata. Eu preciso
né, que o meu bebê fique calmo, porque eu preciso fazer o almoço, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso trabalhar. E aí a gente gera aí uma porção de consequências negativas, né? Tem essa desconexão com a nossa própria espécie, e a gente fica nessa de querer calar a boca da criança, porque a verdade pura e simples é que com a chupeta eu estou calando meu filho. Eu não estou vendo o que há por trás do choro da criança, né? Porque eu não consigo lidar emocionalmente, eu como adulto, com o choro do meu filho. Aí o uso da chupeta vem se popularizando, né? E, aliás, já é popular, né? Não vem, não, já é. Porque, de certa forma, a gente acaba desconhecendo as formas naturais e gentis que a gente tem de opção de lidar com esse choro da criança, com essa demanda do bebê, né? E aí a gente entra numa outra coisa, porque, como você bem falou, a gente acredita que a chupeta é inocente, mas ela não é tão inocente assim, né? A necessidade básica da sucção no peito, quando ela não é plenamente suprida com o bebê que usa a chupeta, né? As necessidades psicoafetivas do bebê ficam de lado. E assim, o bebê é um ser humano. Que na sua raiz, né, vamos só destacar um pouquinho, a raiz do choro do bebê é a necessidade de sucção do seio materno e de contato com essa mãe. E a gente pega um objeto plástico e coloca na criança. Exatamente. E né? Só para a gente evidenciar um pouco mais isso. Mas nesse ponto que eu quero chegar exatamente. Porque o bebê, ele é um ser humano complexo, assim como eu, como você, como qualquer outro ser humano. E aí, essas necessidades psicoafetivas do bebê, que está como um ser humano complexo e ainda em formação, são deixadas de lado. E para nós, a gente não vê, porque a gente já não consegue mais entender. A gente vê aquele bebezinho, aquele serzinho ali, depois vai crescendo com 1, 2, 3 anos, e a gente começa a entender que eu preciso, eu adulto. Então, se eu adulto preciso, meu filho também precisa. Né? E aí o motivo de choro vai sendo silenciado, vai ficando sem resposta. A chupeta acaba sendo a solução mágica e instantânea para o meu problema, e ela vai se arrastando pela infância fora da criança, e de outras formas vai chegando até a vida adulta. A gente não pode se iludir e achar que a chupeta é inocente, porque além de todos esses males que você falou aí no começo, e tem a questão de interferência na amamentação, na relação entre mãe e filho, né, mãe e bebê, além dos problemas dentários, dos problemas ósseos, além da questão fonoaudiológico, a criança, né, tem toda aquela parte, um dia, quem está nos acompanhando, né, se as mães tiverem interesse, a gente pode falar só sobre isso, porque são muitos problemas que a chupeta traz, né, de má oclusão também, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente não imagina, a gente acha a chupeta inocente, mas os efeitos colaterais vindo do seu uso, principalmente quanto mais a criança usa a chupeta, mais problemas aparecem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque prejudica não só essa questão da amamentação, da dentição, mas toda a maturação do sistema estomatognático. É uma palavra difícil. Onde está inserida a fala, deglutição, mastigação, respiração. E a criança que tem o problema respiratório, que a gente chama da síndrome do respirador bucal, né? Isso aí interfere diretamente no emocional da criança. É impressionante
como as coisas estão ligadas e interconectadas só pelo uso da chupeta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tive, inclusive, eu estou tentando acessar aqui pelo computador, mas não estou conseguindo encontrar o caminho. O Instagram no computador é meio diferente do celular, né? Então, eu estou aqui tentando encontrar o caminho para chegar nas perguntas, né? Para poder chegar. E aí, falar, porque eu tive perguntas ali na caixinha de perguntas relacionadas a isso, né? Por que a chupeta faz mal? Por que o meu pediatra falou que é melhor chupar chupeta do que o dedo? E aí vem várias questões dentro disso. Eu não estou conseguindo encontrar o caminho aqui para se alguém aí estiver assistindo e souber me falar onde que fica a parte Não tem. Eu acho que no computador você não consegue acessar a caixinha. Ah, é mesmo? Não dá. Ah, que pena. Então eu vou ficar só com a lembrança aqui das perguntas. Depois Sim. eu respondo pelos stories. Vou até fechar aqui, então, porque não vai fazer diferença. Não vai. A não ser que elas tenham ido para o seu direct. Se não foi no direct, se foi na caixinha, não dá para acessar. Não foi no direct, foi direto na caixinha mesmo. Mas eu anotei só algumas, por exemplo, dessa questão do dedo, né? Porque que a pergunta era exatamente isso, falando que o pediatra tinha falado que era melhor a chupeta do que o dedo. E assim, estudos. Isso é uma recomendação frequente, né? Assim, e tanto culturalmente quanto às vezes dentro do meio da saúde, né? Olha, ele começou a chupar dedo, é natural. Toda criança, por volta dos 3, 4 meses, vai descobrir que tem dedos, vai descobrir que tem pé e vai levar tudo à boca, o dedo e o pé que estão, né? Estão à mão, literalmente. E ele vai fazer isso por uma questão de desenvolvimento motor, porque é um reflexo quase, a criança enfiar isso na boca, e tudo mais que ele encontrar pela frente ele vai levar à boca. E nesse momento, todas as mães entram em pânico, né? Ele vai virar um chupador de dedo para sempre, porque eu conheço a prima da vizinha da fulana que tem 50 anos e chupa dedo até hoje. E não consegue se livrar do hábito. E se faz um terror em cima disso. E até, né, nós estávamos também conversando sobre essa questão, né? Porque o chupar dedo é péssimo. Todo hábito, todo vício é péssimo. Chupar o dedo também é péssimo. A gente não quer que a criança chupe dedo eternamente. Mas se ela está chupando o dedo até 1 ano de idade, 1 ano e meio, tá ok. Não tem problema. Agora, quando a gente coloca uma chupeta para tentar resolver esse problema, a gente não está resolvendo esse problema. Né? A gente está criando um outro problema. Porque falam que porque usa aquela chupeta que é igual ao bico do peito. Não existe chupeta anatomicamente comparável ao bico do peito. Já foram demonstrados estudos realizados com diferentes marcas de chupeta disponível no mercado, as mais caras, as mais baratas, né, as de plástico, as de látex, as de silicone, enfim. Todo tipo de chupeta que vocês imaginarem, foi feito um estudo. E, assim, não existe nada comparado ao peito. O bico do peito, ele é elástico. A chupeta, independente do material que ela é feita, não tem a capacidade de distender-se dentro da boca da criança, como o peito faz, como o seio materno, né? Mas a chupeta, ela como é o nome? É anatômica, não? Como é que fala mesmo, Marina? Ortodôntica, que nem esse termo até já é proibido. Esse termo é proibido, exato, não se pode mais usar. Então não faz mal. Olha, as chupetas ortodônticas, elas podem favorecer a questão da dentição. Favorecer, entre aspas, porque não vai causar o mesmo mal da chupeta que não é ortodôntica. Porém, não existem evidências que comprovem as vantagens dos bicos anatômicos ou ortodônticos. Não existe evidência, tá? As chupetas ortodônticas, elas mantêm o dorso, né, da boca, ainda dentro da boca, tá, gente? Mais elevado, a ponta da língua mais baixa e posteriorizada do que o bico que não é anatômico ou ortodôntico. Eles produzem mais ainda movimentos incorretos da língua, na deglutição fica prejudicada,
mais tardiamente, existe maior esforço da criança, pressão negativa durante a sucção, enfim, não tem essa coisa de que a chupeta vai imitar o bico do peito, de que ela é anatômica e tal, não existe, tá? Isso é tudo ilusão para poder vender, tá? Para iludir a mãe de que ela está fazendo o melhor, e aí bota o preço lá em cima também, né? E aí a Também, gente claro. mas eu comprei a mais cara, a melhor, a que atende e não faz, enfim, não existe, tá, gente? Infelizmente a gente tem que falar a verdade. E aí vem isso que a Marina falou, que não é real também, que o dedo é pior do que a chupeta. Para as crianças que fazem uso prolongado de tanto da chupeta quanto do dedo, os efeitos são os mesmos. Na dentição, Os prejuízos. Os prejuízos. O afundamento, né, da cavidade oral. Tem uns dados aqui que eu achei muito interessante, fala que apenas 10% das crianças chupam o dedo prolongadamente, enquanto 60% a 82% chupam chupeta. Então, assim, é o que a Marina falou exatamente. A criança, se ela está ali sendo amamentada, né, se ela está tendo as suas necessidades orais atendidas, se ela não sofreu... Ou acolhida, né, minimamente, né, no caso da mãe, por exemplo, que volta a trabalhar, o cuidador vai acolher aquela criança de outras formas, né, a criança vai encontrar formas também de se regular emocionalmente, né. Porque é a fase oral, até o final... Que isso é um ponto também. A criança larga o dedo. Não pode, é claro, haver uma associação negativa durante esse período. Eu amamentei meu filho até 1 ano e meio e depois eu desmamei e ele continuou chupando o dedo. Como foi esse desmame? Você passou uma coisa lá no peito, da noite para o dia o seu filho largou o peito, né? Então, assim, o desmame foi abrupto, porque os desmames abruptos são traumáticos para a criança. E é exatamente nesse ponto que a gente chega também do uso da chupeta. A gente não faz associação de que a chupeta também precisa ser desmamada corretamente da criança, para não trazer os prejuízos emocionais consequentes disso, de uma retirada abrupta. O que é comum acontecer? Lá no final do ano, ou chega no aniversário, ou faz uma festinha, né? Porque quando você fizer tal idade, agora na sua festinha, você já vai estar grandinho, não precisa mais usar chupeta. Então, ou então vou dar para o Papai Noel, porque o Papai Noel vai trazer para você um presente. Vamos trocar a sua chupeta por aquele brinquedo que você quer. Óbvio que a criança vai querer fazer isso. Imagina, o brinquedo que ela está querendo faz tanto tempo, e aí a mãe, o pai oferece para ela. Não, mas aí você tem que trocar a chupeta pelo brinquedo, tá bom? A criança não vai pensar, ela é imediatista. Ela vai querer, obviamente, o brinquedo no lugar da chupeta. Só que, qual é a consequência disso para essa criança depois? Poxa vida, será que se fosse eu ou você, a gente ia querer trocar alguma coisa nossa ali, que a gente tem um apego grande, e aí depois, no outro dia, tá tudo bem? Já passou? Eu não vou mais sentir necessidade daquilo? E aí a criança tem que lidar com um simples exemplo, um travesseiro. Você tá lá com o seu travesseiro gostoso, aquele que você gosta, tem o seu cheirinho, né? Tem até o formato da sua cabeça já. Você já sabe a hora de abraçar, a hora de dormir, fica perfeito. Aí você precisa trocar o seu travesseiro. Nossa, as primeiras noites que você dorme com um travesseiro diferente, é horrível. Você não se encontra. Tem muitas pessoas que não conseguem nem dormir direito até amaciar o travesseiro novo, não é? E imagina a chupeta para a criança. Ela tá ali com aquele bico na boca, sei lá quanto tempo. E aí, do nada, de uma hora para outra, a mãe e o pai viram e falam: não, mas agora você já é grandinho, você não pode mais usar chupeta. Aí ou esconde a chupeta, ou diz que perdeu, ou joga fora, ou dá para o Papai Noel, troca pelo brinquedo.
e a necessidade emocional daquela criança, aquele vínculo que ela criou com a chupeta. Porque aquilo ali... Ela não teve nem a chance, né, ela não estava pronta, então ela não teve a chance de aprender, bom, o que eu faço então para me acalmar no lugar de chupar essa chupeta? Exatamente. Né? A sucção não nutritiva na chupeta, ela não é, obviamente, um sintoma único e isolado, mas contribui juntamente com outras coisas relacionadas a alguns conflitos de instabilidade emocional, que tem como raiz situações anteriores que a criança viveu, que o bebê viveu, e que podem levar a essas consequências emocionais. Uma dessas situações pode ser até a não satisfação plena do bebê com relação a mamar no peito. Porque muitas vezes, quando a gente introduz a chupeta, já desde o começo, existe aí a confusão de bicos, que muitas pessoas não acreditam, mas é real. Pode não acontecer com um dia, um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas ali, se a criança largou o peito antes de 2 anos de idade, que é antes do final da fase oral, muito provavelmente, se ela usa bicos artificiais, muito provavelmente foi devido à confusão de bicos. Ela passou a dar preferência para a chupeta, porque ela encontrou na chupeta ou na mamadeira aquilo que ela precisava como vínculo afetivo, e não na mãe, na sucção do peito. E às vezes a gente acha que isso é bobagem, que não tem nada a ver. Inclusive, uma pessoa falou isso lá também, né, na caixinha. Então, é isso, nós somos negacionistas nesse ponto, Marina. A maioria de nós quer a comodidade. É cômodo para mim usar a chupeta no meu filho, porque ele acalma. E é isso que me importa, porque assim eu consigo fazer minhas tarefas, eu consigo fazer meu trabalho, eu consigo sair, eu consigo com que outra pessoa fique com ele, né? Mas eu não estou vendo o que está por trás disso. Por que meu filho fica calmo com a chupeta? Ele está tendo realmente a necessidade dele de afeto atendida com a chupeta na boca? Ele não está, porque o seio envolve muito mais do que essa ação mecânica de chupar, né, dessa sucção. Vai muito além disso. E a gente não consegue compreender isso de forma plena. Aí a gente acha que é falácia, sabe? Que o primeiro ano de vida é um período crítico para o desenvolvimento do bebê. Para o metabolismo ósseo dele, é todo acelerado, né? Existe aí uma maturação das funções vitais do bebê, torna essa presença patológica da sucção na chupeta mais agressiva ainda, porque o seio é fisiológico, a necessidade da sucção não nutritiva no seio é fisiológica, e a criança não está ali suprindo só uma necessidade de sucção, ela está suprindo uma necessidade afetiva. Na chupeta, a chupeta é fria, gente. Ali a criança está no colo, está no peito, ela está tendo carinho, ela está tendo contato pele a pele, ela está recebendo estímulos né, emocionais, neurológicos, de hormônios ali que fazem bem para a criança. A chupeta é um plástico e ela não vai ter esse estímulo. Tudo isso vai afetar, de alguma forma, o padrão de crescimento e desenvolvimento da criança. Né? Fora que essa questão que a gente fala que mas a criança vai ficar chupetando meu peito. Né? Esse termo de chupetar, ele deveria se referir... Ser proibido. Deveria ser proibido, primeira coisa. Quem é o próximo presidente do Brasil? Tem que ter isso na pauta. Ele se refere exclusivamente à chupeta, onde o bebê realiza essa sucção não nutritiva que é simplória, sabe? O bebê, ele não está fazendo o peito de chupeta, ou chupetando o peito, porque ele está, na verdade, mamando, né? E esse mamar
vai muito além da sucção não nutritiva. Então, isso aí, constitui o negócio de chupetar o peito, é um erro semântico, até. Uma vez que mamar é um ato de amor, é um ato complexo, né? Que envolve não natural. E não envolve a questão de extrair o leite, mas envolve também sugar. É muito importante para o bebê, para a criança, a questão da sucção, estar em contato íntimo com a mãe, sentir todas as sensações, né, que a criança sente, orgânicas, psicoafetivas, né? Isso aí, e são as repercussões ao longo da vida. Quando a gente tira isso e a criança está lá na chupeta, não existe como poderia o bebê fazer o peito de chupeta se esse tipo de artifício não é natural para ele e não proporciona toda essa riqueza de estímulos. Não tem, esse termo é errado, é semanticamente errado, sabe? Bico artificial representa um estímulo de sucção patológico, a gente enfia o negócio, a gente ensina a criança a fazer isso. Tanto é que muitas crianças só aceitam chupeta depois de muita insistência. Às vezes... Sim, é verdade. Às vezes, a gente enfia a chupeta no açúcar, né, na fuscória, para enfiar na boca do bebê, para ele ficar no mel. No mel, para fazer a criança aceitar aquilo, né? E assim, a memória instintiva do bebê, da criança, o seu impulso pela sobrevivência, reclama e pede o peito da mãe, que é fisiológico, não a chupeta. Quem enfia a chupeta na criança para tentar suprir isso é o adulto, pela comodidade, pela facilidade, pela promessa mágica do efeito calmante da chupeta. Né? Que é real, né? Que existe, é real. Exatamente. E o sugar acalma. Né? Tem até uma... É inegável. Exatamente. Tem uma pergunta, eu me lembrei de uma pergunta da caixinha de surpresa, que fala, pergunta assim, mas e aqueles bebês que têm maior necessidade de sucção? Né? Porque aí tem esse argumento aí de que alguns bebês têm uma necessidade maior de sucção, que depois que eles mamam, eles ficam no peito ali chupetando, né? Por horas, mesmo sem leite. Olha só, a gente tem que entender que o que acontece nesses momentos é que existem fases da criança. Existem picos de crescimento e existem saltos de desenvolvimento. Antes desses momentos, nesses momentos de picos e saltos, a criança necessita de uma nutrição maior, né? Ela necessita de mais leite. E aí, quem já ouviu aquela frase, né? A natureza é sábia. A natureza é sábia. Então, ele manda um estímulo ali, inconsciente, para o bebê vai sugar, vai sugar, vai sugar, vai sugar, porque nessa sucção vai acontecer da produção da mãe aumentar, porque o corpo dela vai entender que existe uma demanda maior. Olha só que maravilha. É cansativo? É cansativo. É estressante? É estressante. Ninguém disse que a amamentação são só flores. Né? Atira a primeira pedra que ela... mas eu acho que a gente faz uma certa confusão quando a gente põe tudo na conta da amamentação, que amamentar cansa, porque, na verdade, tudo na maternidade vai cansar, gente. Meus filhos não mamam mais, eles têm 5 anos, e eu estou sempre cansada, estou sempre exaurida, eu continuo cansada, porque ser mãe é cansativo. Então, é um erro a gente dizer, eu tô cansada. Claro que amamentar se torna mais uma tarefa, né? Mas não é porque o seu filho desmamou que você vai estar liberada, que você vai ter a sua cama para você. Esquece. Que você vai fazer xixi sozinha, que você vai poder ir ao banheiro trancada e todo mundo vai ficar lá fora te esperando, calmamente olhando para a televisão. Não vai acontecer. Não, né? Não adianta. Isso é uma ilusão. E aí a gente entra de novo naquela questão. Nessa ilusão de que a chupeta vai fazer o meu filho ficar mais calmo e tudo mais, aquela coisa toda... a gente não pensa nessas consequências emocionais. A gente pensa, eu chupei chupeta e não tem nenhuma consequência emocional relacionada a isso.
Todo mundo lá em casa chupou chupeta, todo mundo que eu conheço chupou chupeta e tá todo mundo salvo, tá todo mundo maravilha. Aí eu pergunto, as suas ansiedades estão ok? Né? Você não é uma pessoa ansiosa, você não tem problema nenhum emocional, você está sempre 100% eufórico. Só de estar eufórico... Tá de alta? Tá de alta da análise? Tá de alta do psiquiatra? Só da pessoa, quando a pessoa fala para mim, não, mas eu sou super feliz, só da pessoa falar isso para mim já tem alguma coisa errada aí, porque alegria demais é euforia, e euforia é uma coisa negativa, né? Então, a gente não percebe essa questão emocional ligada à chupeta, porque é uma coisa que acontece na infância. A gente vai ter as nossas questões emocionais lá, a gente já é adulto, nossa, já esqueci, nem lembro mais de como que era chupar chupeta. Mas você, com certeza, naquele momento em que houve a remoção, por exemplo, repentina da chupeta, nesse momento você gerou ali efeitos psicológicos complexos e muito difíceis de mensurar. E aí, esses efeitos psicológicos, eles podem até ser substituídos depois por hábito da sucção do dedo, que é onde a gente fala que o dedo vem a prejudicar, a chupar o dedo é pior até do que a chupeta nesse ponto, porque é uma consequência dessa retirada abrupta da chupeta, assim como é também a consequência de uma retirada abrupta do peito, da criança que mama no peito. Também. Né? Às vezes, tem pessoa que tem mania de ficar chupando a língua. Você já viu? Eu tenho uma amiga assim, ela fica o tempo todo assim, chupando a língua, a própria língua. Roer unhas. Ninguém associa o ato de ficar roendo as unhas com a chupeta que foi retirada. Mas é uma substituição. Eu chupava a chupeta e agora eu não tenho mais chupeta, não posso chupar o dedo, porque minha mãe disse que vai dar problema, então eu não posso, então o que eu vou fazer? Vou roer as minhas unhas. E outras coisas. Depois, esses hábitos que vêm logo na sequência da retirada da chupeta, são substituídos ao longo da nossa vida. Aí a gente fica com compulsão por comida, a gente fica com compulsão por fumar, a gente gera aí outros fatores compulsivos que a gente não associa à retirada da chupeta, né? Mas está ali, segundo a teoria psicanalista freudiana. Então, não adianta a gente negar o fato de que existem consequências, sabe? E o pior, você sabe que eu li um artigo algum tempo atrás, falando que a chupeta tem consequências emocionais negativas muito mais para os meninos. Para os meninos, o uso da chupeta pode impedir o desenvolvimento emocional deles, roubando, vou até ler, porque o artigo está aqui comigo, roubando a oportunidade de exercitar expressões faciais durante a infância, com sérios problemas emocionais mais tarde na vida. Isso foi um estudo feito na Universidade de Wisconsin, Madison, lá nos Estados Unidos, 3 experimentos diferentes que mostraram de forma consistente que o uso intenso de chupeta na primeira infância traz resultados negativos em várias medidas de maturidade emocional. Ele foi publicado na revista Basic and Applied Social Psychology. Isso, né? E esse estudo, ele foi feito lá em 2015, se eu não me engano. Foi o primeiro a traçar a correlação direta, conclusiva do uso intenso da chupeta com as consequências psicológicas. Depois desse estudo vieram outros. É só dar uma busca que a gente encontra. Nesse estudo, foram 3 estudos feitos. O primeiro estudo, no primeiro estudo, envolviam crianças de 6 a 7 anos de idade. Essas crianças, nesse estudo, entre essas crianças, tinha meninos e meninas. E os meninos que passaram mais tempo com a chupeta, quando bebês, mostraram-se menos capazes de imitar as expressões emocionais de rostos vistos em um vídeo. E olha para você ver, né, como são as coisas. Os bebês, eles aprendem pela observação. A gente sabe disso. Eles aprendem pelo exemplo. Quantas vezes a gente se pega vendo a gente mesmo nas atitudes das crianças?
dos bebês. A gente acha graça, muitas vezes, né? Em coisas que a gente fala, nossa, eu faço isso, o pai faz isso, fulano faz isso, e olha lá a criança fazendo. E esse estudo mostrou que a criança que está com a chupeta na boca, ela não consegue imitar as expressões faciais dos outros. Por quê? Porque ela está lá. E ela... É a mesma coisa da pessoa que usa Botox, você já viu? Que a gente fala agora lá, tá sorrindo, tá triste, tá... É a mesma coisa. Ela fica do mesmo jeito, a expressão facial, né, não muda. No segundo estudo, já foram envolvidos jovens em idade universitária. E os homens que relataram, por suas próprias lembranças ou de seus pais, o uso intenso de chupeta na infância, tiveram pontuação menor do que os seus pares em testes comuns de tomada de perspectiva, que é um componente da empatia, a capacidade de ver-se na situação dos outros. Você já pensou que isso poderia fazer? Que atingiria a nossa empatia, o uso da chupeta constante? E o terceiro estudo também foi feito num grupo de estudantes universitários, um teste padrão de inteligência emocional, medindo a forma como tomam decisões com base na avaliação dos humores de outras pessoas. Entre os homens do grupo, aqueles que usaram mais a chupeta na infância apresentaram pontuações mais baixas. Então, a minha dificuldade é até ver o que o outro está passando. O humor da outra pessoa. Então, assim, tá aí, só não vê quem quer. Além de todas as dificuldades que a chupeta vai trazer ao longo da vida da criança, por tudo que a gente conhece, né? Vem aí essa parte emocional que a gente não faz associação, ou a gente não quer ver, não quer enxergar, porque, assim, os pais odeiam discutir esse assunto, porque eles tomam os resultados de forma muito pessoal, mas são resultados significativos. Um teste que mostra essa consequência emocional psicológica, né? Lá na vida adulta. Então, precisa ser discutido, precisa ser mostrado. Né? A decisão sempre vai ser do pai e da mãe, isso é muito claro. Só que é muito triste a gente enfiar na criança uma chupeta, porque a gente acha que a gente precisa da chupeta, não é a criança que precisa, a gente precisa da chupeta, né? E aí, no final das contas, a gente tira, do mesmo jeito que a gente colocou a chupeta para a criança se acalmar, para a criança ficar, né, mais independente, porque senão a criança bota a chupeta na boca, não precisa ficar com o peito pendurado e ela corre para todo lado com aquela chupeta na boca. Está independente, né? A visão é essa, a criança está independente. Não, ela está dependente do objeto. Exatamente. É que a dependência, entre aspas, né, mudou. A gente enxerga a criança que fica no peito como dependente da mãe. Mas a gente não enxerga a criança que fica com a chupeta pendurada como dependente da chupeta. Né? Exato. E é interessante isso. Mas, enfim, a gente não consegue enxergar. Uma outra pergunta também da caixinha de perguntas, tinha duas perguntas. Um sobre refluxo, que também estava dizendo lá que o pediatra tinha dito que a chupeta ajudava no refluxo. Só por Deus, né? Que pediatra é esse para eu passar longe? E o uso da chupeta, ele foi sugerido como método capaz de ajudar nessa questão do refluxo, mas não existem estudos científicos comprovados que melhore o tempo total, né, de duração desse refluxo no bebê, e nem que realmente diminua o número de episódios de refluxo. E aí entra o outro ponto, né? Se a chupeta ajudaria no refluxo, enfia o bebê no peito, que o peito vai fazer o mesmo efeito. Não é? Ai, mas aí porque eu preciso da chupeta para eu dormir, para ele não vomitar de noite, né? Para ele não ter refluxo de noite. Aí já é uma escolha, né? Cada escolha uma renúncia, cada escolha uma consequência. Sim. Né?
A outra pergunta relacionada também na caixinha de perguntas foi da síndrome da morte súbita, que outro pediatra também, espero que não seja o mesmo, se for já me fala que eu já vou passar longe, falando que o pediatra tinha falado que a chupeta ajudava a evitar a síndrome da morte súbita infantil. Nos últimos anos, né, Marina, a chupeta, ela tem sido realmente recomendada por alguns, né, pediatras aí, para reduzir essa síndrome da morte súbita infantil. Mas a gente precisa colocar os pingos nos is, né? A existência dessas evidências não trazem realmente comprovação de que o peito não seria, na verdade, um fator que também diminuiria. E pelo contrário, existem aí tem um estudo também que eu li de caso controle de 333 lactentes com diagnóstico de morte súbita e 998 crianças saudáveis, que apontou que a amamentação reduz o risco da morte súbita em 50% em todas as idades. Na verdade, assim, o mesmo órgão que recomenda a chupeta recomenda que a amamentação é protetora contra a morte súbita. E a gente sabe que a chupeta leva ao desmame. Então, não bate. Exatamente. Não bate. Não bate. E aí, assim, além da gente considerar que a chupeta favorece o desmame, então eu deveria reconsiderar o uso da chupeta pelo uso do peito, a mesma questão lá do refluxo. Se é a sucção que vai diminuir o refluxo, enfia o peito na criança. Se é a chupeta que vai ajudar a criança, essa sucção, a diminuir o risco da morte súbita, enfia o peito na criança, né? Então, assim... na verdade, assim, existe manejo para refluxo que não tem nada a ver com o uso de chupeta. Você pode levar primeiro vai ver se a pega, vai ver se essa criança está engolindo muito ar, a chupeta vai alterar a pega e vai fazer ele engolir mais ar. Você pode levar essa criança no osteopata. Muito provavelmente, né, os bebês quase sempre nascem com alguma alteração que o osteopata vai poder ajudar. Então, assim, existem outros recursos. É típico de orientação de profissional que realmente não sabe que existe outro mundo além do que ele leu lá no livro há 20 anos atrás, quando se formou. Existem vários recursos, né? E não precisa funcionar dessa maneira, né? E assim, o bebê, ele chupa o dedinho dele, ele tem esse hábito de sucção desde o útero, né? Então, quando a gente traz uma criança, um bebê ao mundo, né, a gente tem que entender que é o desenvolvimento natural da criança, do bebê. Ela precisa ter esse reflexo da sucção para poder mamar. Isso é o natural. Né? Então, as crianças que têm a amamentação saudável, ali, a sua necessidade afetiva suprida no peito e tudo mais, ela não precisa da chupeta. Quem precisa da chupeta é o adulto. A gente tem que pensar, tem um monte de gente que briga, porque a escolha é minha, sou eu que decido, e a minha vida, eu não tenho, tem aquela frase clássica, né? É a mãe que pode ficar com a criança pendurada no peito até os 15 anos, que fique. Eu não posso, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar do marido, cuidar da casa, e, enfim, eu preciso da chupeta para o meu filho. A decisão é sua. A decisão é sempre da mãe. Mas essa decisão, eu acredito muito que nós precisamos da informação correta. Se eu tenho a informação e tá, beleza, eu sei que causa tudo isso, mas eu vou enfiar a chupeta aqui e tá tudo certo, porque é a minha realidade. Ok, cada escolha uma consequência. Cada escolha uma renúncia é uma consequência. E assim, é da vontade da mãe? Faça. Só que assim, nós não pensamos que quem vai pagar esse preço é a criança. É o meu filho que vai pagar esse preço. Lá na frente. É ele que vai pagar a terapia. Com o dinheiro dele. Que ele vai trabalhar. Vai pagar. Né?
E aí, quando É. assim, esse monte de gente falando, é porque eu não vou na terapia, porque chega lá, tudo é culpa da mãe, né? Tudo é culpa da infância, tudo é culpa de não sei o quê. Ó, no final das contas, acaba sendo mesmo, né? Sim, Porque, as questões têm origens muito primitivas, né? Na sua primeira infância, várias, né, formas que você aprende a se relacionar que você vai replicar no resto da sua vida. Então, óbvio que tem tudo a ver, né? então, assim, essas interferências negativas, elas existem. E a gente só não pode negar. Viver no negacionismo, sabe, não leva a nada, gente. O próprio desenvolvimento, o amadurecimento neurofuncional da criança vai se encarregar de fazer com que a necessidade do bebê dessa sucção se esgote espontaneamente, mais ou menos no final da fase oral, como nós falamos. A decisão de ajudar, né, de substituir esse ato de mamar no peito, tanto em relação ao aporte nutricional quanto imunológico do leite materno, pela troca da afetividade, inclusive, né, entre mãe e filho no uso da chupeta, é individual. Essa decisão vai ser sempre, né, de final mesmo da mãe, não tem o que dizer. Exato. Mas Sim, tudo sem isso dúvida. faz com que a criança se desenvolva plenamente. E quando a gente interrompe isso com um meio mecânico, que é a introdução da chupeta, da mamadeira, etc., a gente está privando o nosso filho de um pleno desenvolvimento. A mesma coisa da escolha do uso das telas, que é outra parte também, outro assunto bem polêmico. Né? Mas é isso, a decisão de introduzir ou não a chupeta é da família. Acontece que os profissionais precisam oferecer a esses pais as informações para que eles tomem essa decisão consciente e para que tenham respeito tanto por si quanto pela criança. Basicamente é isso, porque não há como negar que essas consequências existem. Os estudos estão aí para provar isso. Né? Mas cada um faz aquilo que lhe convém, não é mesmo? Claro, sem dúvida. Mas é isso. A gente pode falar um dia sobre o desmame da chupeta. Acho que seria interessante, né? Olha, já estou aqui, já estou no meio do caminho e agora quero mudar a rota. Como é que eu faço? Acho que seria interessante porque tem, né, um público grande. Tem um público grande que precisa dessa informação. Acho que é interessante. E é isso. Quem tiver dúvidas aí. É realmente um desmame. Sim. É o que você falou. É um desmame, exatamente. Da mesma forma que o desmame do peito, de forma abrupta, traz consequências emocionais e psicológicas para a criança, esse desmame da chupeta, também essa retirada da chupeta de forma abrupta, vai trazer também consequências negativas da mesma forma. Né? Então, podemos tentar minimizar um pouco né, esse efeito, fazendo algo, né, mais respeitoso e tentando entender também o tempo dessa criança. Claro que a gente não quer que isso se prolongue por muito tempo, mas já que estamos com aquele problema para resolver, vamos tentar fazê-lo, né, da melhor maneira possível, da maneira menos traumática possível, sem enganar a criança, né, sem causar a ela, né, uma situação de ser enganada, né, de ter isso roubado dela, né, que ela não tem recurso para lidar com isso. Então a gente vai precisar trabalhar isso para que ela chegue lá também, né? É muito importante isso que você falou, dessa questão do recurso. Como nós somos já adultos, pensantes, né, com o nosso cérebro totalmente maduro, a gente tem dificuldade para entender as coisas pela visão da criança. A gente até compreende, entende que a criança está em desenvolvimento, mas a gente não consegue mais se colocar no lugar da criança, como a gente faz quando a gente se coloca no lugar do adulto. Quando a gente se coloca no lugar do adulto, a gente sabe mais ou menos o que ele está pensando, o que ele pode estar sentindo, de acordo com as nossas experiências. Quando a gente passa a olhar para a criança e essa empatia da criança fica comprometida, né, da nossa parte.
Porque, por mais que a gente Sim, tente entender o que a criança está sentindo, a gente não consegue mais entender o que a criança está sentindo. exato. Porque a gente já passou dessa fase. A gente faz uma correlação com o nosso sentimento. E aí a gente pensa, nossa, mas isso é tão bobo, né? Isso é uma bobagem. Porque para nós aquilo ali já não tem mais importância. E a gente não consegue entender por que tem tanta importância para a criança. Aí fica difícil a gente ter a empatia com a criança, porque as nossas emoções são muito diferentes já. A nossa sensibilidade para certas coisas já não nos permite mais ver aquilo como a criança vê. Então, por isso que a gente tem que pensar nessa consequência emocional. A criança, ela chora de necessidade daquela chupeta, daquela mamadeira, quando a gente tira até do peito mesmo, quando a gente vai fazer um desmame, porque é uma necessidade daquela criança. Não é só querência. Ela não está só chupetando o peito, ela não está só ali acomodada com a chupeta. Existe o comodismo, existe o costume, existe a mania, mas muito além disso, por trás desse comportamento, existe uma necessidade emocional envolvida. A criança, muitas vezes, ela não tem nem atenção suficiente do pai, da mãe, daqueles adultos que estão cuidando dela, e ela supre isso através da sucção da chupeta. Aquela chupeta faz para ela o papel que o peito faria, que a mãe faria, que o pai faria, que aquele cuidador que está com ela faria. E ela não vê naquele cuidador a mesma coisa que ela vê na chupeta. Exato. Então, a gente tem que ter esse olhar mais respeitoso para esse momento da criança, porque quando eu faço essa retirada abrupta da chupeta, de repente caiu a ficha. Nossa, causa todos esses males, eu vou tirar essa chupeta amanhã. Né? Mas não é um bebezinho, ele não está com dias ali que você realmente tirou a chupeta, você vai suprir aquele bebezinho, a necessidade dele com outras coisas, com carinho, com aconchego, com mamar. Não, a criança já está maior, ela já criou essa dependência com a chupeta, ela já criou esse vínculo com a chupeta. Então vamos ter um pouquinho de olhar caridoso para a criança, empático, de compaixão, e ajudá-la nesse processo. Né? Isso é realmente importante, para que não ocorram essas consequências. Como eu falei, até a compulsão alimentar pode vir de uma retirada abrupta de chupeta. Né? Então, assim, se eu tiver que aconselhar alguém sobre a chupeta, não use. Agora, usou, tire com carinho. Né? É isso. É isso. É isso. A gente quer agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. Agradecer para a Patrícia também. Nossa, verdade. Pela aula. E eu nem falei, você se apresentou, eu esqueci de me apresentar. Pensei que você já tinha se apresentado antes de eu chegar. Pois é, não é presente. Eu sempre esqueço. Essa parte passa e eu não lembro. Então se apresente, antes tarde do que nunca. É antes tarde do que nunca, essa frase é boa. Bom, eu sou Patrícia Privato, educadora parental, consultora de amamentação, de desmame respeitoso. E como a Mariana disse, a gente de vez em quando aparece aqui, né, Marina? Nossa agenda está meio complicada, mas nós somos aí colaboradoras uma da outra com esses assuntos da maternidade. Pois é, e quem tiver dúvida, quem quiser conversar sobre o assunto, pode procurar uma de nós, manda direct lá que a gente responde. E é isso, quem precisa de ajuda para tirar a chupeta, né, ou qualquer questão aí ligada à amamentação ou educação respeitosa, estamos aí. As perguntas que eu não respondi, eu vou responder lá nos stories para vocês. Isso aí. Fiquem ligadas nas histórias. Até. Beijo, querida. Tchau, tchau.